Fala, seus cheirosos! E hoje vamos falar de Atar ao Exal, de Altaniá. Galera, esse perfume aqui, ele é mais um contratipo do Ultramale de Jean Paul Gaultier. Pelo que eu vi nas resenhas, parece que ele tem 80% de similaridade, né? Com o Ultramale de Jean Paul Gaultier. Esse daqui, como vocês sabem, né? Já fiz a resenha dele agora esse tempo, o Lion de Raihan, ele tem 90% de similaridade com o Ultramale de Jean Paul Gaultier. Galera, isso aí é um lançamento dele, desse Ataral Exal, que é a versão Gold, que parece que é o contratipo do Suspiro Vibrato. E os Jabá estão mentindo pra caramba, né? Eu não sei se vocês viram o vídeo. O pessoal tá metendo hate nos Jabá, porque os Jabá estão falando que fixa 6, 7 horas, que projeta por 1 hora e meia. E, na verdade, esse perfume, o lançamento dele, né? O Atara Ao Exal Gold, tá projetando cerca de 30 minutos fixando cerca de 2, 3 horas, então não tá compensando o valor para você ter, só se você for colecionador, quiser deixar guardado. E os jabá estão com bastante mentiraiada, né? Mentindo sobre esse perfume, inclusive. Não esse, o lançamento, né? E vamos ao unboxing. Pelo que eu vi, parece que esse perfume aqui deve projetar cerca de umas 8 horas, mais ou menos. 7, 8 horas. Eu vi Jabá falando que projetava até 9 horas, mas não sei não, viu? Porque o Lion de Raihan projetou. Projetou 9 horas. E, aliás, fixou 9 horas e projetou por 2 horas. Eles estavam falando que isso daqui fixava por. Eu vi gente falando que fixava por 7 horas, vi gente falando que fixava por 9, 10 horas. Só que eu acho que é exagero fixar por 9, 10 horas, sendo que pelo valor dele eu acredito que não, viu? Mas parece que ele tem um lado mais aromático, né? A apresentação dele, a caixinha. Legal. QR Code. O frasco, bonito o frasco, viu? Gostei. Tem um detalhe aqui que parece que é de ferro, né? A tampinha parece que remete a um diamante. Olha que legal. Tem um selinho. É concentração ou de parfum, né? E vamos ao suco, que é o que interessa. Verdade, eu vou borrifar um pouco do Lion para fazer uma comparativa. Vou borrifar só nessa mão, Lion, de Reihan. Nossa, bem chicletadinho, aromático mesmo. Eu acho que o Lion, ele... aqui tem um toque bastante de hortelã. Na saída, por enquanto, tá parecido. Um hortelã bem gritante na hora que você passa. Lavanda, hortelã. Aqui eu borrifei o Lion, só na mão. Um toque de bergamota, limão. Por enquanto estão parecidos, né? Pera. Toquezinho de pera que passa bem rápido. Vou borrifar mais um pouco. Eu borrifo bastante, que eu gosto de sentir bem o cheiro, né? Pra saber como que ele exala, né? Como que ele projeta. É isso daí, galera. Vamos esperar um tempinho de secagem e aí eu volto com as considerações finais e falo sobre as notas olfativas, beleza? Fala, seus cheirosos, e voltamos com as considerações finais de Atar ao Exal, de Altaniá.
Galera, então, eu testei, como vocês sabem, um pouco do Lion de Raihan, que eu passei na mão. Aparentemente ele tá bem mais oleoso, né? Eu tive que passar bem mais do Ataral Exal. E eu achei, na minha opinião, que esse perfume aqui ele deve fixar em torno de umas 7 horas, 7 horas e meia, 8 horas no máximo. Acredito eu que seja 7 horas e a projeção dele seja de 1 hora e meia. Ele é um perfume gostoso, realmente. Lembra bastante o Lion, é na mesma pegada, né? Do Tramalhe de Jean Paul Gaultier. Só que o Lion ele é um pouquinho mais adocicado. Aqui, apesar de ter o achicletado, ele puxa para um lado um pouco mais aromático. Você sente mais o hortelã, mas você sente bem o lado achicletado também, que é a baunilha, né? A casca de baunilha com a canela, né? Mas o lado achicletado do Lion de Heihan, ele é um pouquinho mais evidente do que o lado do hortelã, né? Do Atar ao Exal. Aqui pega mais, né? O lado do hortelã, lavanda, pega mais essas nuances. Então você sente um lado mais aromático, né? Ele é um perfume gostosinho, sim. Você sente o achicletadinho, apesar de você sentir um pouquinho menos que o do Lion de Heihan. E é um perfume que vale a pena, ele é bem custo-benefício. Eu acredito que vocês achem em torno de 150, R$ 160. Ele é um perfume bem custo-benefício, vale muito a pena. Baladeiro, né? Ele tem um lado, assim, achicletado, né? Que lembra um chiclete, só que ao mesmo tempo ele puxa mais para um lado aromático. E uma nota que eu daria mediana para ele, uma nota, vamos lá, 8,9. Como vocês sabem, o Lion de Heihan, né? Eu testei. Isso daqui é 10 de 10, não adianta. Isso daqui rende elogio, não adianta. Mulherada gosta disso daqui. Baladeiro. Baladeiro sem vergonha. Perfume de cachorro. Aqui é na mesma pegada, só que um pouquinho mais aromático, né? E eu vou ler as notas olfativas para você. São basicamente quase que as mesmas notas do Lion de Heihan, né? No Fragrante. Vamos ver aqui. Notas de topo: lavanda, pera, hortelã, bergamota e limão. Aqui, nesse você sente mais a bergamota e o limão, a hora que da saída. Apesar de você sentir a lavanda, você sente bem pouco da pera, o hortelã você sente bastante. E o hortelã e a lavanda, apesar de serem da nota de topo, continuam saindo, né? Das notas de coração: canela, né? Sálvia de escleia, cominho. E nas notas de base, casca de baunilha negra, certo? Que se mistura a nuance da canela, que dá um toque, aquele toque achicletado, né? Âmbar, né? Tem um toque ambarado, cedro, que é um leve amadeirado, e o patchouli, que você sente bem, bem fraquinho mesmo o patchouli, quase imperceptível. Ele é um achicletado um pouco mais aromático, com certeza. E eu queria dar um recadinho pra vocês, galera. Não vão pelas ideias dos jabás. Igual, saiu o lançamento de Atara Exal Gold, né? Que é o contratipo do Suspiro Vibrato, né? E muita gente comprou no hype e tá xingando todos os influenciadores. Vocês se deixam influenciar, gente, espera acabar o hype, porque o perfume fica mais barato. Espera alguém dar um feedback, uma pessoa que não seja jabá, entendeu? Porque jabá mente, eles querem vender mesmo, querem encher o bolso, entendeu? Então, fiquem atentos a isso, galera. Não sai comprando perfume aí na pressa, né? Porque às vezes não compensa. Gostosinho, viu? Vale a pena, assim, é custo-benefício. E se vocês gostam de conteúdo de perfumaria, curte aí, segue. Se você tá pelo YouTube, ativa o sininho de notificação. E é isso daí, tamo junto.